O Yasué falou que vão fazer uma troca saudável, o Wallace pelo Vila Sante. Pode ser. Assim, com muito dor no coração, tá? Porque eu acho que o Cruzeiro vai sair prejudicado nessa história, mas pode ser. Eu faço isso pela vontade que tem dentro dos dirigentes, do elenco do Grêmio e dos torcedores em contar com o Wallace. Me pega muito no Wallace, assim, né, nessa questão toda, desse momento que ele vive no Cruzeiro. Quando ele foi contratado, a gente falava aqui dos números do Wallace no futebol maior italiano. Ladrão, né, de bola do futebol europeu. Pô, e não tem um time da Europa que queira dar uma oportunidade. O maior ladrão de bola do futebol europeu. O maior ladrão de bola do futebol europeu de 2 anos atrás. Mas então acho que assim, tá... Esse negócio de Wallace no Grêmio aí é a forçação de barra e acho que não vai avançar, não. Essa bomba vai ficar aí e tem informação do Marquinhos, né, Popó? É isso, informação do Marquinhos, quem trouxe hoje foi até o Samuel Venâncio lá na 98, que ele está a 2 jogos de completar o número de jogos que obrigaria o Cruzeiro a comprá-lo no meio do ano, né? Então, ele não deve mais ser utilizado, pelo menos até o meio do ano, né, para cair essa questão da obrigatoriedade da compra. Então lá, faz um acordo lá e os caras... Já tentaram, já negaram. O Arsenal já tentou, o Cruzeiro já então tentou. Devolve, velho. Também não quer. O Arsenal também não quer. O Arsenal tentou, o Cruzeiro tentou os 2 caminhos, né, tanto de mudar as cláusulas contratuais. O Arsenal não vai mudar as cláusulas contratuais agora, faltando 2 jogos, né? Eles sabem que se por algum acaso o Cruzeiro vier a utilizar o atleta, vai ter que pagar. Então, para eles não é interessante mudar. E eles também não querem o fim do empréstimo, a devolução. O Marquinhos vai ficar encostado. E aí a tendência é que o Marquinhos fique encostado, pelo menos até a parada para o Super Mundial, né? Porque após a parada para o Super Mundial, aí a cláusula muda, aí o número de jogos aumenta em relação a ter que comprar no final do ano. Mas isso aí continua sendo uma situação muito complicada, né? Porque imagina o cara começa a ser utilizado e por algum motivo começa a render. Aí compra. Mas eu acho que não está nos planos, aparentemente não está nos planos mas aí você comprar o Marquinhos, porque os valores não são interessantes. Não, a situação pior não é essa, Popó. A situação vai que o Cruzeiro, imagina-se que agora o Cruzeiro tem lá os atacantes de beirada e 2 machucam. E aí você não colocaria o Marquinhos de jeito nenhum... Por uma questão de contrato. Por uma questão de contrato. Esse tipo de contrato, assim... eu nunca tinha visto contrato que dá umas obrigações no meio do ano, com 2 obrigações. No meio do ano eu nunca vi também, não. Com 2 obrigações, nunca tinha visto, não, viu, gente? Com 2 metas de número de jogos, cara, até o meio do ano e até o final, eu nunca tinha visto, mas o ponto que fica é esse, porque o Marquinhos foi contratado a pedido do Fernando Diniz, né? Era um jogador que trabalhou com o Diniz, que ele gostava. É um cara que jogou de ala, lateral direito pelo Fluminense. Diniz, leva ele pra aí, Diniz. Vascão tá precisando de um cara igual o Marquinhos. Velocidade. Essas bombas atômicas que esse cara trouxe, cara. Que tiro no pé a vinda desse Diniz, gente. Nossa senhora, meu Deus do céu. E aí agora o cara fica aí, né? Você pagando o salário, você não coloca ele pra jogar, porque se jogar, você tem que comprar ele. Só pra deixar claro que quando o Cruzeiro tentou com o Arsenal uma possibilidade de tirar essa cláusula do meio do ano, era justamente porque o Leonardo Jardim queria testar o jogador mais. Ver mais. Queria ver mais o jogador, porque a maioria dos jogos do Marquinhos foram no Campeonato Mineiro quando não era o Leonardo Jardim o técnico, né? Então ele tem uma amostragem muito baixa do que ele pode fazer. Ele foi titular com o Diniz no jogo contra o Vila Nova, não foi? Eu acho que sim. No jogo contra o Vila Nova, aqui no Mineirão, na Copa do Brasil. Com o Diniz não, né? Com o Jardim. Perdão, com o Jardim, ele foi titular. Mas então é um cenário que fica realmente complicado para o Cruzeiro fazer esse tipo de situação. Vai ficar encostado. A tendência é que aconteça isso, que ele fique encostado pelo menos até o meio do ano. E aí, obviamente, passando essa cláusula de compra do meio do ano e o Cruzeiro não exercendo a compra, talvez aí o Arsenal tope negociar alguma outra cláusula diferente, né? É porque agora realmente o Arsenal está sendo esperto, ele não vai mudar agora, faltando 2 jogos para o cara completar. Ele sabe que se o cara jogar vai ter que pagar. Então, para eles não é interessante negociar nada disso agora. E eles também não querem o fim do empréstimo. Então, cabe ao Cruzeiro achar... A princípio, o Marquinhos não deve mais ser utilizado. Ele até viajou com a delegação hoje, né? Tá lá com o time. Mas ele não deve mais ser utilizado. E existe um mundo em que, sim, o Cruzeiro tente fazer uma nova negociação. E aí, para repassar o empréstimo para outro clube, quem sabe, numa dessas aí não consegue, né? Conversar lá. Pedrinho conversa com o Pedrinho. É isso. E convence o Diniz a levar o Marquinhos para lá. Vamos ver. Isso, vai nada.